desse ano. Meus queridos companheiros, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, nos guarde em sua paz. A época de Jesus, Betânia era uma pequenina aldeia pertencente à Judéia. Ali, naquela região, os campos eram verdejantes. A natureza era sublime e um convite à pura meditação. Ela era bem diferente das demais cidades da Judéia. Uma região calma, serena, sem o tumulto ou murmúrio de Jerusalém, aquela que era a cidade prometida. Ali, naquela cidade, morava uma família que se tornariam grandes amigos de Jesus. Marta, Maria e Lázaro. Eles eram órfãos. Marta era a irmã mais velha, quem cuidava dos irmãos. Jesus se afeiçoara de tal forma àquela família, que depois da casa de Simão Pedro em Cafarnaum, a casa da família de Betânia era por onde diversas vezes Jesus passava as noites, depois das longas viagens. É famoso o encontro de Jesus na casa daqueles irmãos, quando da primeira vez esteve ali, mandando um informativo através de um viajante, que ele estava chegando juntamente com seus seguidores. E Marta e Maria puderam arrumar a casa para receber os convidados. Lázaro fica à porta, aguardando a comitiva. E quando eles chegam, assentam-se na sala, Jesus começa a falar das suas viagens, das curas que houvera empreendido, das lições imortais que houvera deixado em cada uma daquelas cidades pelas quais passou. E Maria, assentada aos pés de Jesus, bebia daquela fonte inesgotável de amor e de sabedoria, juntamente com os outros homens que ali se encontravam. Marta cuidava dos afazeres domésticos. Ela desejava recebê-los muito bem, arrumava as camas onde eles iriam dormir mais tarde, arrumava o alimento para que eles pudessem recobrar as forças da viagem empreendida. E em dado momento, ela sente que está sozinha. Onde estaria sua irmã Maria para auxiliá-la naqueles afazeres? E ao chegar na sala, ela vê que a sua irmã está sentada, escutando Jesus. Mestre, diga-me, irmã, para que venha me ajudar. Há tantos afazeres da casa, para que possamos recebê-lo bem em nosso lar. E Jesus, olhando para ela com imensa ternura, vai dizer: Marta, Marta, uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Com essa história, a família de Betânia entraria nas páginas do Evangelho. E ali, por diversas outras vezes, Jesus estaria. Os três irmãos, no Evangelho, são um atestado da verdadeira amizade. Porque eles abriram as portas do seu lar para receber Jesus. Ele, que na Judéia principalmente era tão atacado. Os vizinhos olhavam de soslaio para os irmãos. As pessoas comentavam nas ruas da cidade que eles eram amigos do Nazareno, mas eles não se importavam. Eles diziam a todos que amavam a Jesus como se fosse o seu irmão, e o era.
irmão da família espiritual. Há poucos dias, Jesus havia saído daquela região, da Judeia, indo em direção a Pérea, um local onde João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, houvera trabalhado, houvera divulgado a mensagem profética da chegada do Messias. E ali, Jesus encontraria consonância nos corações para divulgar o seu evangelho. Ele já havia saído da Judeia, onde o povo o ameaçou de morte. Os apóstolos ficaram com medo, mas ele não temia a morte, porque ele sabia que a morte faz parte da vida física. O espírito continua na vida imortal. Foi ele mesmo que dissera que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Ele já se encontrava ali há alguns dias na Pérea, fazendo as suas pregações, levando consolo, orientação aos corações que o procuravam. Quando ele menos esperava, juntamente com seus apóstolos, recebe um mensageiro que vinha da cidade de Betânia. Marta e Maria estavam desesperadas, porque Lázaro havia falecido. Elas não sabiam o que fazer. Como o irmão mais novo parte para a pátria espiritual, conta Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que Lázaro possuía uma dermatose, uma ferida que nenhum médico daquela época logrou curar. Mas as páginas do Evangelho não nos contam o porquê da sua causa mortis. O fato é que elas, desesperadas, mandaram avisar Jesus, já que ele estava apenas alguns dias de viagem da sua cidade. O mensageiro esbaforido, que veio correndo pelas estradas ermas e poeirentas a sol a pino, chegou diante de Jesus e lhe disse: Senhor, as irmãs de Lázaro mandam chamá-lo. Lázaro está morto. Jesus, que sempre foi solícito com todas as pessoas que o procurou, Jesus sempre tinha uma palavra de consolo, uma palavra de bom ânimo, diante das adversidades do caminho. Ao receber aquela informação, pareceu não dar muita importância ao que o mensageiro lhe dizia, a informação que era trazida para ele, e ele permanece em silêncio, o que chama a atenção dos seus apóstolos. O mensageiro volta a repetir a informação e Jesus diz que Lázaro apenas dormia. E continua na cidade da Pérea, realizando as suas movimentações. O mensageiro parte, Jesus ali permanece durante mais 2 dias. E quando cai a tarde do segundo dia, ele então olha para os seus apóstolos e diz: agora vamos para Betânia, porque é chegada a hora. Convém que o Filho-Homem vá até lá, para que o povo creia. É preciso que eu vá, para que todos creiam. Os apóstolos ficaram com medo, porque Jesus, na Judeia, já havia sido perseguido. As pessoas o juraram de morte. E muitos disseram: mestre, realmente deveremos voltar àquela região? E Tomé, aquele apóstolo que mais tarde iria duvidar, com destemor, com coragem, disse aos seus companheiros: vamos e morramos com ele, porque o nosso mestre sabe o que tem que fazer. E eles regressaram para a cidade de Betânia. Jesus sabia a região onde eram enterrados os mortos, fora dos muros da cidade. Aquela época, os túmulos
não eram como nos dias atuais. Hoje os nossos mortos são enterrados em catacumbas, ou então a 7 palmos do chão. Naquela época, os corpos eram depositados em montanhas que eram escalavradas, cortadas, a pedra movia-se, e os familiares, durante um determinado tempo, poderiam visitar o cadáver quando lhes aprovesse, para lavar o corpo com os bálsamos, como acontecera com o Mestre Jesus quando Madalena vai no 3º dia. Era uma tradição judaica daquela época. Jesus, sabendo, ele vai em direção a essa região. E quando lá chega, Marta estava desesperada. Já há alguns dias, há 3 dias, elas haviam enterrado o seu irmão. E ali, chorosa, na porta do sepulcro, ela vê Jesus vindo com seus apóstolos. Era tarde demais. O seu irmão já houvera sido colocado na furna. Mas quando ela vê o Mestre, parece que uma esperança brota em seu coração. Ela vai correndo em sua direção e lhe diz: Senhor, se tu aqui estivesses, meu irmão não teria morrido. Mas agora que tu viestes ter conosco, o que pedirdes a teu Pai, tenho certeza que ele o atenderá. Jesus olhou para Marta com imensa ternura e com a mansuetude que lhe era peculiar, ele disse: Lázaro, Marta, apenas dorme, ele há de ressuscitar. E Marta, que era uma ledora das Escrituras Sagradas, que conhecia os ensinamentos deixados por Moisés, ela com coragem, com fé, disse: Eu sei, Senhor. Eu sei que ele há de ressuscitar no dia da ressurreição, no dia do juízo final. Jesus ficou em silêncio. Respeitou a opinião, o conhecimento daquela que era sua amiga e perguntou por Maria. Onde estava Maria? Que não ali junto da irmã, chorosa também ao sepulcro? Mas Maria encontrava-se em sua casa para receber aqueles que vinham das cidades distantes, para dar as condolências à família. Era ela quem recebia os visitantes de outras cidades. E quando Jesus pergunta por Maria, Marta pede ao mensageiro que vá chamá-la. Jesus aguarda, em silêncio, imergindo para dentro de si mesmo, e conta o evangelista que se podia ver as lágrimas correndo pelos olhos de Jesus. E o povo que via o Mestre chorar dizia: Vede, vede como ele amava este homem que morreu. Passado alguns instantes, Maria, que recebia a notícia que Jesus havia chegado, sai da sua casa acompanhada dos visitantes que lá estavam e vem em direção ao sepulcro para encontrar com Jesus. E quando ela encontra com o Mestre abraçando e chorando, ela vai dizer a mesma frase que a sua irmã dissera: Se tu aqui estivesses, meu irmão não teria morrido. Para ela, Jesus nada disse. E agora, acompanhado das 2 irmãs, ele olha para o sepulcro, que estava fechado com a pedra, e então ele pede para que os homens pudessem afastá-la. Marta, ao ver essa movimentação, ela diz: Não, Senhor, não abra a tumba, porque o corpo está em podridão. Já há 3 dias ele foi depositado ali. Como ele tinha essas feridas,
Naturalmente, o corpo já exalava o odor pútrido, que seria difícil de ser sentido por aqueles que ali se encontravam. Mas Jesus disse a ela: eu não te disse que se creres verás a glória do Senhor? E os homens obedeceram, afastaram a pedra, abriram a tumba. A tarde já houvera caído, a noite estava chegando sem preâmbulos. E Jesus, diante do sepulcro, estende a mão e diz: Lázaro, sai para fora, levanta-te e anda. E como por um encanto, aquele povo que estava ali, os curiosos da região, viu aquele homem enrolado em faixas sair do sepulcro para o lado de fora. Jesus então diz aos seus apóstolos: desatai-o e deixai-o ir. Ele já havia dito, o mestre, aos assistentes, que ele era a ressurreição e a vida. Aquele que nele cresce jamais morreria, teria a vida para sempre. Aqueles que ali se encontravam, os curiosos, conforme nós dissemos, alguns que vieram de Jerusalém para dar as condolências à família ao ver aquele acontecimento, além de ficarem boquiabertos, porque nunca havia visto o morto voltar à vida, eles foram correndo avisar aos fariseus, aos doutores da lei. Porque os homens pigmeus, eles são assim, sempre pequenos, querem derrubar aqueles que são grandes. E às vezes com artimanhas, com movimentações que trazem muito mais dores e sofrimentos. Eles foram a Jerusalém, contaram para o sacerdote mor, e uma reunião foi marcada no templo para discutir aquelas informações. E naquela reunião decidiu-se que tanto Jesus quanto Lázaro deveriam ser mortos, porque aquilo era uma influenciação demoníaca que só poderia o demônio trazer de volta aqueles que estavam mortos. Mas a hora de Jesus ainda não havia chegado. O justo ainda teria que trazer para o mundo tantos outros ensinamentos. E a maledicência vai fazer com que a notícia se espalhe como um vento, levando a brisa suave do perfume das flores, e de boca a ouvido foi-se falando que os irmãos de Betânia eram satânicos, eram amigos do Nazareno, e a família começou a sofrer com as perseguições por causa da amizade que tinham a Jesus. Mas eles não temeram, porque eles tinham a certeza de que Jesus era o grande Messias. Eles tinham a convicção de que Jesus estava realizando o que deveria fazer. E conta-nos o mesmo Espírito, Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, que em certa ocasião, que Jesus se encontrava novamente na casa da família, no segundo andar da casa, já pronto para descansar e dormir. Alguns sacerdotes do templo de Jerusalém ali estiveram, convocando para uma reunião. Eles desejavam saber de Jesus o que realmente havia acontecido com Lázaro, porque eles não podiam crer que um homem morto pudesse retornar à vida. E para a surpresa dos sacerdotes, Jesus os recebeu. E eles foram recebidos naquela casa por Marta, Maria e Lázaro com grande alegria, trazendo para eles a água, a fim de que eles pudessem lavar as mãos, o alimento,
por causa da viagem de 1 hora que ficava distante de Jerusalém. E ali, assentados, os sacerdotes vão dizer a Jesus: conforme tu não ignoras, é proibido trazer de volta aqueles que são mortos. A lei de Moisés diz que não se pode tocar naqueles que já se foram. E tu quebras essas regras. Tu não dás o testemunho. Isso só pode ser a ação de Beelzebul. Que tu dizeis a respeito disso? Era incompreensão humana. Jesus olha para eles e vai lhes dizer: se Lázaro tivesse morrido, ninguém o traria de volta. Nem mesmo Beelzebul. Mas como ele não estava morto, ele apenas dormia, é por isso que eu trouxe de volta, curando. Beelzebul não pode fazer isto, porque Beelzebul não faz o que é bom, somente o que é ruim. Mas aqueles ardilosos homens, eles queriam denegrir Jesus de todas as formas, e então disseram: mas ele já estava em putrefação, ele já cheirava mal, como apenas dormia. E Jesus, na sua paciência, ele vai explicar àqueles homens o que havia sucedido. Ele vai dizer: as feridas de Lázaro estavam cobertas por ataduras. E é muito natural que degenerassem nestes 3 dias que ele se encontrou dentro da furna. Não seria de surpreender a exaltação pútrida que dali saía. Mas a morte mais grave é aquela que produz desgraça. É aquela que arruína o homem. É aquela que a ignorância propicia. Esta é a morte verdadeira, filha do egoísmo, que corrompe a alma, filha do orgulho, que faz com que as criaturas se elevem acima das outras, achando ser maiorais. A minha mensagem é de vida eterna. E mesmo quando ocorre a morte do corpo, aquele que crê em mim viverá. O importante é que Lázaro permanece conosco. O importante é que Lázaro está vivo e continua em nossos meios. E então Jesus, olhando para aqueles homens, vai lhes dizer ainda: a mesma força que eu tenho para ter trazido este homem que dormia nas vascas da catalepsia, eu também posso retirar da vida aqueles que estão acordados. E aqueles homens assustados, pensando que Jesus lhes fazia uma ameaça, saem correndo quase que em disparada da casa de Marta, Maria e Lázaro, deixando Jesus a sós com aquela família. No dia imediato, Jesus se afastou daquela cidade de Betânia, indo para as terras de Efraim, onde continuaria o seu trabalho de divulgação das boas novas de alegria. Porque ele mesmo houvera dito que como seu pai trabalhava, ele também trabalhava sem cessar. Não podia parar. Fritz Schein, no livro A Cura Real, este livro que estamos lançando na 3ª Semana Espírita da Anivale, quando comenta a cura da ressurreição de Lázaro, na mensagem que ele intitulou Ressurreição com Jesus, ele vai nos explicar que este acontecimento evangélico comprova a imortalidade da alma. Após a morte do corpo físico, que é este corpo que perece, que acaba, o espírito continua a viver. O espírito, que é este ser imortal, continua a sua vivência no mundo espiritual,
levando consigo as mesmas aptidões, os mesmos gostos e também as mesmas imperfeições e vícios. De acordo com a ciência médica, a volta à vida de alguém que está morto é impossível. Depois que se dá a anóxia cerebral ou a desoxigenação do cérebro, aquele que foi tido como morto não pode, de forma alguma, regressar à vida naquele mesmo corpo. Isso vai contra as leis naturais da vida. E Jesus, que foi aquele que veio nos trazer as leis divinas, as leis naturais da vida, não iria de forma alguma contrariá-las. Na verdade, o que houve com Lázaro, com o filho da viúva de Naim, com a filha de Jairo, é que eles não estavam mortos. A palavra ressuscitar é colocada no Evangelho de maneira equivocada, porque eles foram curados, eram doentes. A medicina hoje nos fala de uma doença chamada catalepsia ou letargia. É quando a criatura fica com a morte aparente. Todo o seu sistema para de funcionar. O coração ele bate no ritmo tão pequeno que não se dá para saber que realmente continua funcionando. Hoje, com as técnicas modernas, se constata. Mas na época de Jesus, isso não se dava. Jesus, que conhece profundamente a cada um de nós, porque Ele é o nosso mestre por excelência, Ele sabia disso. E tanto sabia que está escrito nas letras sagradas, não são palavras nossas. Ele diz: Lázaro apenas dorme. Ele estava naquela conjuntura que necessitava ser libertado. Como naquela época os sepulcros eram nas montanhas escalavradas, conforme nós dissemos, o processo da cura seria muito mais fácil. Mas quando os relatos não foram trazidos pelos cemitérios, de pessoas quando foram ser retiradas os ossos para ser exumado, encontraram os corpos virados de cabeça para baixo, outros arranhados às sepulturas, os caixões, porque as pessoas realmente não estavam mortas, foram enterradas vivas, eram catalépticos. Então, na verdade, o que acontece com Lázaro é que Jesus o arranca das vascas da catalepsia. Allan Kardec, o preclaro codificador da doutrina espírita, na quinta obra da codificação, vai dizer que a vontade de Jesus, a sua ação fluídica, a sua ação magnética, fez com que Lázaro pudesse recuperar-se. Quando a pessoa tem essa doença, a catalepsia, é como se o espírito afastasse do corpo. E os elos que ligam o corpo ao espírito, ou o espírito ao corpo, que se chama perispírito, é como se eles se desligassem, tornassem muito tênues, de forma que dá essa aparência de morte. Mas não são totalmente cortados, porque se os elos se cortam, há desencarnação. Jesus, com seu poder fluídico, ele faz com que estes elos sejam novamente repostos, ficam firmes, e faz com que a criatura volte à vida que, na verdade, ela não perdeu. O preclaro codificador, sob a orientação do Espírito de Verdade, ele vai dizer que existem casos de letargia de mais de 8 dias. Porque hoje a ciência já consegue constatar as pessoas que têm a doença e não as enterram vivas.
Pessoas já ficaram muitos dias nesse estado de letargia e depois retornaram à vida. Em seu texto, Vem para Fora, Charles Simões Pires, no livro que realiza os comentários das curas, ele vai relembrar que Jesus, como compreendia a necessidade de cada um de nós, viu naquele dia que o mensageiro vem trazer a notícia da morte de Lázaro, que a família precisava passar por aquela situação. Era um aprendizado. Jesus podia perfeitamente, de onde estava, já que ele sabia que Lázaro não estava morto, apenas dormia, dar, através da sua vontade, a ordem para que ele fosse curado. Mas ele não. Ele ainda permaneceu naquela cidade mais 2 dias. Era necessidade de Marta e Maria passarem pelaquela experiência da suposta perda para aprenderem a dar valor à vida. Porque nós somos assim no nosso dia a dia. Nós só valorizamos quando perdemos. O nosso parente, ele é amado no dia que ele morre. E nós então desesperamos. Outros fazem aquelas algarvias no dia da morte, como se quisessem morrer com morto, serem levados para a sepultura. Nos conflitos internos que cada um de nós possuímos. Jesus vê a necessidade até mesmo de Lázaro passar por aquela situação para que ele possa aprender, dar valor à sua vida. E no momento oportuno, Jesus, que tudo sabe, vê a razão em tudo, ele vai para aquele local. O acaso, diz Joana de Ângeles, não existe. O acaso é aquilo que Deus programou para que nós estivéssemos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora exata. E Jesus, vendo então que era a hora, ele fala com os apóstolos que era hora de retornar à Judeia. E nós vamos perceber uma movimentação dos apóstolos nessa hora, trazendo-nos também uma exemplificação para o nosso viver. Porque eles dizem, Senhor, mas nós voltaremos para a Judeia, onde o Senhor está sendo atacado, perseguido. E Jesus percebe então seus apóstolos ainda não trabalhando a fé dentro dos seus corações, a certeza do que eles estavam para fazer. Porque muitos de nós acreditamos que os apóstolos eram perfeitos, mas os apóstolos não eram perfeitos. Os apóstolos tinham as suas debilidades, as suas imperfeições, e assim era preciso que fosse. Porque se os apóstolos fossem perfeitos, hoje o cristianismo não seria uma das maiores religiões do mundo. Não encontraríamos consonância. Quando nós vemos um apóstolo que trai, um apóstolo que nega, um apóstolo que duvida, nós nos vemos neles. E é por isso que nós seguimos em frente, com a certeza de que podemos melhorar. Mas Tomé, ele vai dizer aos seus companheiros, vamos e morramos com ele. Era o trabalho interno daquele apóstolo, de poder acreditar em Jesus, no que ele propunha, no que ele fazia, contagiando aqueles que estavam à sua volta, porque realmente eles foram. Nessa cura de Jesus, a ressurreição de Lázaro, nós também não podemos nos esquecer da fé das irmãs, Marta e Maria. Se tu aqui estivesses, ele não teria morrido. Aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte, transporta-te daqui para ali, e ele transportará. Marta e Maria, desde o início, que o irmão caiu doente, e depois foi sepultado, elas permaneceram confiantes de que algo poderia se suceder, de que Jesus podia fazer algo por elas e por ele. E embora a dor da perda, de estarem chorando o irmão, porque isso é muito natural, elas tinham a fé de que Jesus haveria por eles.
E é muito importante nós analisarmos essa postura das irmãs, do choro, da lamentação da morte, porque às vezes, inconsequentemente, nós dizemos assim nos velórios, nós que somos espíritas, espírita não chora, o que é um grande absurdo. Porque quando nós momentaneamente nos afastamos dos nossos familiares pela morte do corpo físico, é natural que nós sintamos. A saudade é um sentimento bom, quando vivenciado com dignidade. O choro pela perda do nosso ente querido, ele é positivo porque demonstra o sentimento que nós temos para com ele. Imaginemos se alguém da nossa família morre e nós ficamos felizes. Não há sentimento. Então, o choro, ele lava a nossa alma. Ele faz a nossa catarse. Ele nos ajuda a conviver com aquela situação. O desespero é outra coisa. A revolta é outra coisa. Mas esse lamento, ele é positivo. Inclusive, dizem os psicólogos. Porque aquele que não sofre no dia da morte, segura o choro, depois se apresenta em depressões, melancolias, doenças outras por causa do choro contido. Então Jesus esperou essas movimentações e elas as tiveram, mas crendo que algo de bom iria acontecer. E quando Jesus chega e diz para Marta que Lázaro dormia e que ele ressuscitaria, Marta relembra as Escrituras Sagradas, que diziam que chegará o dia da grande ressurreição, o dia do juízo final, em que o grande rei assentará sobre o seu trono e vai separar as ovelhas dos cabritos. Algumas facções religiosas do protestantismo ainda acreditam nesse dia do juízo final, o dia em que todos os mortos se levantarão para serem julgados pelo Senhor. E o dia do juízo final existe, mas ele acontece a cada dia na nossa vida, através da nossa própria consciência. E quando nós desencarnamos, quando diante da nossa própria consciência nós colocamos aquilo que fizemos de bom e aquilo que fizemos de ruim, elaborando para a nossa vida espiritual uma vida de ventura ou uma vida de tristeza e de sabores. Nós semeamos e haveremos de colher mais cedo ou mais tarde. Com a doutrina espírita, nós vamos entender o que é a ressurreição com Jesus. A ressurreição com Jesus é o nosso renascimento íntimo. É a nossa transformação. É a cura real que nós encontramos dentro de nós mesmos. Os biólogos dizem que a cada dia o nosso corpo morre um pouco. As nossas células se renovam. O nosso corpo, durante a nossa existência, ele nos seus tecidos vai morrendo a cada dia. Mas o nosso espírito, que é imortal, que continua amealhando através das experiências aquilo que nós seremos no futuro. Nós vamos criando para a nossa vida o céu e o inferno através da nossa vivência interior, das nossas escolhas, das nossas posturas, dos nossos posicionamentos. Nós temos uma centelha divina que está dentro do nosso coração, que precisa ser desenvolvida, que precisa brilhar para iluminar os caminhos de todos aqueles que estão conosco na nossa caminhada, os nossos familiares e amigos, e também o nosso próprio caminho. Quando nós estamos imersos no corpo físico, nós temos todas essas possibilidades. O Evangelho de Jesus vem nos convidar a fazer essa valorização. Porque muitas vezes a nossa vida passa e nós não damos valor. São nos últimos momentos, geralmente, que nós recordamos-nos daquilo que nós podíamos ter feito e não fizemos.
O arrependimento, que nunca é tardio, às vezes aquela existência não tem condições mais da criatura voltar atrás. Ficará para uma nova experiência. É por isso que nós somos convidados a fazer a nossa análise íntima, a avaliar aquilo que nós fazemos na nossa vida a cada dia, o autoconhecimento, a busca da avaliação. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar às entidades venerandas qual o meio de se encontrar a felicidade. O sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ele vai fazer análise dessa questão dizendo que todos os dias, antes de dormir, ele assentava-se à beira da cama e fazia análise do seu dia. Aquilo que havia feito de positivo, o que havia feito de negativo. E as coisas positivas, ele continuava a trabalhar dentro de si. E as negativas, buscava corrigir no dia seguinte. Para ele poder se melhorando aos poucos. Nós caímos e nos levantamos a cada dia. Cair é natural, permanecer caído, que é a inconsequência. Aquele que disser eu nunca caí, na verdade ele nunca se levantou. Porque só pode cair aquele que estiver de pé. Aquele que está tentando caminhar. Então é preciso que nós nos esforcemos no nosso dia a dia e escutemos esse chamado de Jesus, que chega na porta do sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora, levanta-te e anda. Muitas vezes na nossa vida nós somos os catalépticos. Estamos no letargo, no sono. Estamos dormindo, parados no tempo, deixando a vida passar. Nós somos esses doentes, não do corpo, mas doentes da alma, que estamos precisando dessa cura real, desse médico de almas, que é Jesus, que vem trazer o bálsamo para as nossas feridas. Porque Jesus, ele traz o remédio que cura as feridas internas, e não as externas, porque o corpo é uma quimera. O corpo nós tratamos com a medicina convencional, que criou e foi surgido no mundo para tratar dos nossos corpos. Mas Jesus, ele vem trabalhar as causas dos nossos males. Vem erradicar as causas para que os efeitos desapareçam. Quando muitas vezes a medicina erradica os efeitos, Jesus vem trazer o tratamento para as causas. A homeopatia é um dos ramos da ciência que vem procurando trabalhar as causas dos nossos males. Assim como Jesus o fez há mais de 2000 anos atrás. E muitas vezes ele surge na furna da nossa vida, à porta do nosso sepulcro simbólico, e vem estender a mão e nos dizer: vem para fora. E quando muitas vezes nós saímos e vemos a luz brilhar, ela ofusca os nossos olhos e nós voltamos para dentro da furna. Porque muitos de nós somos assim, ao nos depararmos com a verdade, nós preferimos ficar na consciência de sono. Preferimos ficar sem saber, para não ter responsabilidade. Mas aquele que age assim também tem responsabilidade, porque ele está se esquivando do conhecimento. Cada um de nós respondemos por aquilo que sabemos. O ignorante, ele não tem a mesma responsabilidade daquele que sabe. Mas se nós deixamos de saber por nosso livre-arbítrio, nós também temos responsabilidades por isso. A vida é uma eterna escola. E é um convite a cada dia para a nossa renovação. Durante essa semana, nós estamos procurando refletir sobre isso. A nossa cura interior. Nestes dias atuais, em que as dores são lacinantes. Muito mais do que essas dores físicas, mas as dores internas. As criaturas estão perdidas. As criaturas não sabem mais o que fazem. Porque muitos de nós estamos procurando fora
aquilo que está por dentro. Muitos querem felicidade tendo coisas, afeiçoando-se a pessoas. Mas a felicidade é conquista interna. Muitos querem ter saúde, mas não lutam por encontrar a cura verdadeira. E Jesus, no seu evangelho de amor, ele nos traz a diretriz segura. Ele nos oferece esse bálsamo. Porque ele disse à mulher samaritana que aquele que bebesse da água que ele trazia, jamais teria sede novamente. Quem comesse do seu pão, jamais teria fome. E muitos, numa linguagem equivocada, querem pensar que se trata da água e do pão material, mas é do pão do Espírito. Porque quando nós sorvemos dele, as dificuldades continuam, sem dúvida. As feridas do corpo, muitas vezes, continuam abertas. Mas a nossa vivência e experiência por aquelas situações se modificam. O nosso modo de ver a vida muda a partir do momento que nós abraçamos uma causa, que possuímos um objetivo, uma razão de ser. Que nessa noite, aqui reunidos, nós possamos escutar esse chamado de Jesus. Quando ele diz, vem para fora, levanta-te e anda. E quando sairmos da forna escura, é preciso que nós escutemos outro chamado de Jesus, uma outra advertência dele. Porque ele disse para os apóstolos, desatai-o e deixai-o ir. É preciso também que nós nos desatemos dos nossos atavismos, das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Que nós tiremos essas amarras que ficam em torno de nós, pela nossa consciência, pela nossa vivência, pelo capitalismo que tem consumido as pessoas. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos, sempre queremos um pouco mais. E o Evangelho de Jesus em nenhum momento nos diz que nós não podemos nos utilizar dos nossos bens materiais. Podemos e devemos usufruir do bem-estar, de uma viagem para um passeio reconfortante, de termos um carro, um telefone, termos uma vida com mais conforto. Nada disso nos é proibido, desde que nós valorizemos também as coisas espirituais. Porque a matéria perece, a matéria é destruída pelo tempo. As coisas materiais acabam, são roubadas pelos ladrões, se perdem, mas as coisas do Espírito não. O tesouro espiritual permanece conosco, dentro do nosso coração, para a eternidade. Para nós finalizarmos, Maria Dolores, que quando na terra foi poetisa, no mundo espiritual continua sendo essa grande divulgadora do Evangelho de Jesus. E de maneira intuitiva, pela mediunidade de Charles, ela trouxe uma mensagem falando sobre essas curas que estamos trabalhando durante essa semana e sobre a ressurreição de Lázaro. Ela escreveu, desatai-o, deixai-o ir. A um dia de viagem de Betânia, Jesus construiu a manhã, quando o mensageiro trazia a aflita mensagem da irmã. Marta, irmã de Maria, convoca Jesus urgente. Lázaro, aquele que amas, te aguarda, está doente. Mas o mestre espera 2 dias. A doença não era mortal. Era a glória do Filho de Deus no ensejo de um funeral. Não importavam a Jesus as pedradas que a Judeia ele prometeu. Quem seguia as suas pegadas era alvo das mãos dos judeus. Quem caminha durante o dia vê a luz e não se queda. Mas o passo na escuridão fria é a jornada daquele que é medra. A coragem Jesus demonstrava para socorrer a alma amiga e cumpria a escritura sagrada. Quase morto,
voltaria à vida. O consolo chega a Marta e Maria, que diziam com senho sofrido: se o Senhor aqui estivesse, meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e vim trazê-la ao teu irmão. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive em mim, levanta e anda, jamais morrerá. Dentro de toda furna escura, pulsa o coração, ralado de amargura, em busca de redenção. Atrás de toda carranca sofrida, segue a alma humana, sedenta por vida, em pesadelo denso, no anseio da libertação. Jesus é a força do sol, que aquece o frio do inverno. Quando encontra Marta e Maria, oferece o seu coração terno. E diante do sepulcro, o mestre se emociona, entende a vontade de Deus, que a todos nunca abandona. Percebe a angústia do amigo, no auge da agonia, em sono clamava da tumba, nas vascas da catalepsia. Desperta tu que dormes, levanta-te que o céu te ajudará. Para escapar dos braços da morte, o amor por mim bastará. Lázaro, vem para fora, desperta de novo para o dia, aquece-te na luz do meu fogo e escapa da letargia. É a nova mensagem de vida em meio de um funeral, no seio da gente sofrida, mensagem da luz imortal. Prenúncio de uma nova era, de paz e amor no porvir. Em palavras de luz doce e terna, desatai-o, deixai-o ir. Maria Dolores. Que Jesus, o nosso mestre do amor, nos abençoe.